Gravação iniciada. Aula 17 de matemática do primeiro ano de administração do IFRN João Câmara. É o 17º encontro síncrono nosso. Penúltimo. O último será quarta-feira. Sendo que na quarta-feira eu vou dedicar exclusivamente para os alunos que estão em final ou acham que vão ficar em final. Com certeza aqueles que são mais de 100 na quarta prova já estão em final, não tem outro jeito. Mas aqueles que estão em dúvida se vão fazer ou não, sugiro então que estejam presentes na aula, né? Porque lá será dada informações importantes a respeito da final, mas as informações principais já estão dadas, que são a prova final será disponibilizada na própria quarta-feira pelo Teams. Ela terá 8 questões, uma questão de cada bimestre, de cada prova. Aliás, 2 questões de cada bimestre, né? Uma de cada prova. E a data de entrega dela será segunda-feira da semana que vem. Ou seja, daqui a uma semana, o dia 7 de dezembro. Sendo que eu espero, se vocês entregando a prova AP8 na quarta, eu espero até a sexta, à noite, tá liberando o resultado das 8 provas, da sétima, da oitava, né, que é o que vai ficar faltando. A da sétima eu espero entregar até hoje à noite. Já comecei a corrigir, ainda tenho muita coisa para fazer, mas vou tentar terminar até hoje à noite. Então, as informações são essas, né? Agora, na aula de quarta, certamente falaremos mais sobre a final. Bem, então, feita essa introdução, eu gostaria de saber se algum dos presentes aqui já assistiu algum dos vídeos que eu postei sobre a prova P8, ou seja, o vídeo de função logarítmica e o vídeo de inequação logarítmica. E caso tenha alguém aqui que tenha assistido, caso alguém responda, comentar um pouquinho sobre o que achou do vídeo. Bom, ruim, curto, demorado, muito superficial, muito aprofundado, muito lento, muito rápido. Então, eu gostaria que alguém comentasse aqui para mim, né, para a nossa aula aqui, na nossa aula aqui, o que achou. Sendo bem honesto, quanto mais honestidade, melhor, e vai me ajudar, né, na gravação dos próximos. Eu estou sempre de olho nas opiniões, nas impressões de cada um de vocês. Fernanda não quer comentar não, Fernanda? Ela está comentando pelo chat. Ela está dizendo que assistiu o vídeo de função logarítmica. Comentários, Fernanda. Pode fazer. Deu para mim responder algumas questões sem ficar com nenhuma dúvida com os vídeos que o senhor fez de função logarítmica e os exemplos que o senhor deu na aula também me ajudou bastante para responder a questão. Entendi. Então, foi um vídeo que para você foi útil, então. Foi. E o de inequação eu assisti só pela metade. Mas tá bom de inequação, dá para ter uma base já. Entendi. Porque eu só assisti só até uns 15 minutos, que é 40 minutos, eu acho. O segundo é mais curto, né? O segundo é mais curto. Um comentário, né, na prova tem 3 questões completas envolvendo função. E mais uma quarta questão que também toca em função, mas toca em outros conceitos também. Então, realmente, esse vídeo é o vídeo estratégico, né, Fernanda? É o vídeo juntando, obviamente, com o vídeo da aula síncrona, né? Porque na aula síncrona da segunda-feira da semana passada, de uma semana atrás, a aula 15, eu também falei de função. Então, juntando a aula 15, mais esse vídeo daí, né, já envolve 3 questões. O outro vídeo de inequação, ele tem uma questão apenas, nesse outro vídeo. Pedro quer falar, é isso, Pedro? Professor, eu
tô recuperando um prejuízo, né, que eu tive, e tô devagarzinho, mas estou acompanhando com a andar da carruagem, né? Tentando, eu já imprimi todas as apostilas, todas as provas. Aí eu estou começando, né, da estaca zero, respondendo não, fazendo algumas questões até eu responder as provas, né? Para ver se eu fixei mesmo o conteúdo. E se Deus quiser, com fé em Deus, eu vou recuperar o prejuízo que tive. Você está num desafio grande, né? E lembre que a gente tem prazo, né? Então não dá para esperar você, né, Sim, sim. no seu ritmo, né? Mas desejo a você muito boa sorte nesse ritmo aí e elogio sua iniciativa mesmo, né, numa situação de muito atraso, correr atrás e tentar compensar. Mesmo que você não consiga, Pedro, eu acho que só a sua iniciativa, né, já vai promover aprendizado para você. Então, que eu acho que por si só isso já justifica a sua ação, na minha opinião, com folga, né? Mas vamos ver se você consegue. Então, vamos torcer aí para ver o que acontece. Eu queria um comentário de vocês, assim, eu me esforço muito nos vídeos para tentar fazer eles o mais curto possível. Mas também fazer o mais curto e fazer superficial e sem tocar nas coisas importantes sobre aquele assunto, eu também não quero, né, também a minha escolha pessoal. Eu não consigo falar de maneira superficial sobre as coisas, é uma limitação minha. Se eu me disponho a falar sobre alguma coisa, eu procuro falar de forma que eu considero adequada para aquele assunto, né? Então, o tempo dos vídeos, assim, eu queria que vocês soubessem que eu tenho um esforço grande em tentar reduzi-los, tá? Mas alguns eu não consigo. Vou dar um exemplo desse vídeo de inequação. Esse vídeo de equação que eu postei para vocês, ele não foi o primeiro que eu gravei, não. Eu primeiro gravei ele teve um probleminha, eu precisei interromper ele e continuar depois. E somando os dois vídeos, deu 1 hora de vídeo. E ainda com parte 1 e com parte 2. Eu não gostei dessa interrupção e também achei o tempo grande, falei, vou gravar de novo. E gravei um segundo vídeo logo em seguida, isso tudo no sábado, né? E aí eu consegui reduzir o tempo de vídeo, acho que para 40, se eu não estiver enganado, 44, 45 minutos o vídeo, tá? E falando as mesmas coisas, só que tentando, né, organizar melhor as ideias, não perder tempo com aquilo que era menos importante, ou seja, a questão do tempo é também em função de prática, tá? E de preparação, é uma atividade que merece habilidades, né? E você não tem de uma hora para outra. E eu estou tentando consegui-las, né? E fazer. Então, só para dar um exemplo aí, que eu acho que consegui reduzir uns 15 minutos esse vídeo de inequação do sábado. Fernanda, quando Fernanda estava me cobrando, cadê, professor, o vídeo, né? Fernanda sabe cobrar muito bem, né? E cadê o vídeo que o senhor prometeu? Eu já tinha gravado ele, mas não estava bom. Aí gravei de novo, então quando ela falou isso, eu já tinha gravado o segundo. Aí botei lá no grupo dizendo, ó, em breve já estou colocando no YouTube. Bem, mas acho que o resultado foi bom, tá certo? Maria Fernanda quer falar, pode falar. Ela está dizendo que no sábado ela tirou para fazer essa prova. Logo, tentou adiantar, né? E faz sentido. Se ela tirou o sábado para fazer essa prova, o vídeo iria ajudá-la bastante. E como de fato acabou acontecendo, né, Fernanda? Ela pode não ter terminado a prova ainda, mas já deve ter dado uma boa adiantada. Mais algum comentário, gente, sobre os vídeos? De alguém que assistiu, que quer fazer uma sugestão, que quer fazer uma crítica, quer fazer um comentário de qualquer ordem aí sobre os vídeos? Ninguém? Tá. Então, já aqui não tem ninguém que quer... Opa, Maiara quer comentar. Então, pode falar, Maiara.
É porque assim, né, o senhor tentou reduzir o tempo e tal, eu acho isso também muito importante, porque às vezes fica cansativo, né, dependendo assim da hora que a gente vai assistir o vídeo. Mas eu queria dizer que, tipo, na minha opinião, a questão do tempo não é nem tão importante assim, tipo, se o vídeo é tão grande ou tão pequeno, tipo, o que importa é o conteúdo que tá no vídeo. Eu gosto bastante dos vídeos do senhor, porque, como o senhor falou, o senhor não explica de forma, tipo, artificial, superficial, é sempre aprofundando. Então, os vídeos têm ajudado bastante a gente. Eu só queria acrescentar isso, né? Porque, tipo, o tempo é importante, mas eu acho que mais importante que o tempo é o conteúdo que tá no vídeo. Obrigado pelo comentário, Mayara, e eu concordo com você, Mayara. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Entre fazer um vídeo mais longo, né, e completo, e fazer um vídeo mais curto e incompleto, eu sempre fico com a primeira opção, sem dúvida, sempre. É a minha escolha, é o meu jeito de ser. Isso eu não tenho como mudar. É a minha característica, é a forma que eu faço, o que eu procuro fazer bem feito, Mayara. É do meu jeito de ser. Mas o que você falou também é interessante, porque nas inequações logarítmicas, exatamente como nas inequações exponenciais, se você for olhar lá o vídeo do Ferreto sobre esses assuntos, tem lá o vídeo do Ferreto sobre esses assuntos, ele vai simplesmente jogar a regra. A regra é, quando tem base entre 0 e 1, inverte o sinal da desigualdade. Quando tem base maior que 1, você mantém o sinal da desigualdade. Só que ele não explica por que faz isso. Ele dá a regra e não diz por que usa isso. E no meu vídeo eu tento justificar isso através da função, no caso do vídeo da inequação exponencial com a função exponencial, e no caso agora da função da inequação logarítmica com a função logarítmica. Então, o porquê das coisas, na minha opinião, é fundamental. É aquela informação, Mayara, que quando eu digo o porquê da informação, você tem muito mais chance, eu acho, de reter a informação. As pessoas confundem aprender com decorar. Ou seja, se você guardou uma informação, você aprendeu. Muita gente pensa assim. Eu não penso assim. Aprender é mais que decorar. Decorar pode ser uma etapa do processo de aprendizado, mas aprender, na minha opinião, acontece quando você vincula aquele conhecimento, aquela informação que você tem guardado na sua cabeça, com alguma outra informação que já existe na sua cabeça. E você estabelece ligações. São essas ligações que eu me esforço para fazer o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, quando eu vou dar um determinado assunto, eu tento ligar esse assunto com várias outras coisas. Tem gente que acha isso ruim, porque acha que eu complico, eu podia falar, ser mais objetivo. Por que você não fala só de um jeito, só de um caso? Por que você fica dando tantos casos? Bem, eu dou tantos casos sobre determinados assuntos justamente com esse objetivo, de estabelecer ligações. O aluno A, ele não consegue associar aquele assunto com um determinado exemplo, mas quando eu dou um segundo exemplo ou uma outra situação, ele associa. E na hora que ele associa, aumenta a chance dele usar essa informação em outro contexto. Aprender, para mim, é reter uma informação e conseguir usar essa informação em algum outro contexto diferente daquele que você aprendeu. Se você faz isso, na minha opinião, você aprendeu. Vou dar um exemplo, né? Matemática. Então, a pessoa aprende a tabuada. Decora a tabuada, beleza, mas ela não usa, para mim só é interessante perceber que aquela informação que veio da tabuada que ela decorou, ela usa em algum lugar. Então, alguma situação prática onde ela estava num lugar e viu 8 filas de 7 pessoas cada fila. Quantas pessoas tinha ali? Então, ela associou claramente que 8 vezes 7 é 56. Então, a informação que estava decorada na cabeça dela, ela usou em um contexto prático. Vou dar um exemplo na biologia. Você estuda proteína, você estuda lipídio, você estuda carboidrato, você estuda um monte de substância na biologia que existe no organismo. Só que, por exemplo, você é incapaz de identificar quais são as proteínas que você está comendo hoje. Quais são as gorduras que você comeu hoje. Quais são os carboidratos que você tem naquele tipo de comida. Então, se você tem uma informação e não usa, na minha opinião, a tendência dessa informação é sumir, é desaparecer. E é por isso que a gente esquece com tanta facilidade uma informação decorada. E acho que uma informação aprendida
a gente não esquece. A gente busca depois. E esse é o meu esforço, Mayara. Mas interessante o seu comentário, porque tem tudo a ver com a forma que eu funciono, a forma que eu penso, a forma que eu acredito, né? E que vale a pena colocar para vocês, eu acho, para dividir com vocês esse conceito. O que é aprender, né? Aprender é só reter uma informação? É só repetir ela em algum lugar? É só decorar alguma coisa e reproduzir essa coisa na hora da prova? Não, para mim isso não é, não. Isso é muito pouco. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre os vídeos? Mais ninguém. Algum comentário agora sobre as apostilas? No caso agora de logaritmo é só a apostila 11. Mas se alguém quiser fazer algum comentário sobre alguma das apostilas, as 10 anteriores, pode e deve fazê-lo agora. Essas apostilas foram feitas por mim, só que foram feitas há muito tempo, na sua maioria, só que de tempos em tempos eu vou atualizando, eu vou melhorando elas. Inclusive, nesse momento, eu estou fazendo uma apostila com um outro professor de João Câmara, o nome dele é Edivan, e sobre análise combinatória. Análise combinatória é uma apostila, é um assunto do terceiro ano do ensino médio, tá? Um assunto que cai muito em vestibular, cai muito em concurso, cai muito em Olimpíadas, né? Bastante. Então, quem frequenta projeto olímpico já começa a estudar combinatória já desde o primeiro ano, né? Não espera o terceiro ano para participar. A apostila que eu estou fazendo com o Edivan, eu fiz há uns 12 anos atrás. E aí ele pegou essa apostila, Edivan, e nós estamos usando ela como base, só que a gente está começando agora a aprofundar essa apostila. E esse professor Edivan, ele é muito bom na criação de problemas. Então ele criou vários problemas e a gente está incorporando na apostila. E para resolver esses problemas, a teoria envolvida, a gente está mexendo no texto da apostila. Então isso está sendo muito legal. A apostila está melhorando muito. Ele também sabe usar um editor, né, de texto chama LaTeX, que é um editor muito melhor que o Word, por exemplo. Ele faz muito mais coisas que o Word faz, embora dê muito mais trabalho para aprender. E ele está editando tudo no LaTeX, está muito legal, muito legal. Assim, eu estou muito satisfeito com o resultado até agora, como a apostila está evoluindo. Então, qualquer sugestão que vocês derem, qualquer comentário que vocês derem sobre as apostilas, vão me ajudar a melhorar a apostila. Então, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre as apostilas. Pode falar, Juliana. Pode falar, Juliana. Não? Foi engano? Parece que não. Alguém gostaria de falar sobre as apostilas? Não, né? Tá. Então fale, Juliana. Eu gostei muito das apostilas. Elas me ajudaram muito na questão das provas. E essa última, a 11, eu ainda não li ela por completo. Eu acho que eu só li só metade dela. Mas eu também gostei muito. E um conselho que eu dou é sempre assistir os vídeos e depois ler a apostila, porque ajuda muito. Muito legal a sua sugestão, Juliana. Eu gostaria de aproveitar aqui o momento e todos presentes, né? Todos nessa aula, nesse momento são 9, 18, 20 pessoas, comigo 21 pessoas. Queria fazer um comentário que Juliana e Maiara foram as alunas que já passaram com a nota do terceiro bimestre, ou seja, elas já estão aprovadas. Então, para a maioria dos alunos, vem na cabeça, o que ela está fazendo aqui nessa aula agora? Ela pode tirar 0, 0 e já está aprovada. Por que ela está aqui? E aí eu dou parabéns às duas, porque eu tenho certeza que as duas pensam diferente desse aluno, que assim pensou. Estudar é muito mais do que tirar a nota e ser aprovado. Estudar é aprender. O legal de estudar é aprender. Se você não aprende, o estudo fica chato.
a busca do aprendizado é fascinante. Ao contrário do que muita gente pode pensar, né? Você fala, professor, você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Gosto, acho maravilhoso estudar. Me sinto desafiado. Quando vem um problema que eu não sei resolver, eu fico provocado. Como é que resolve isso? Como é que faz isso? Eu uso a dificuldade, e olha que matemática, ter dificuldade em matemática não é exceção, é regra. Normalmente, eu tenho muitas dificuldades quando me deparo com um problema que eu nunca vi. Com certeza vivo essa situação. Acho matemática difícil e, ao mesmo tempo, desafiadora. A maioria das pessoas, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma pedra no meio do caminho, a maioria das pessoas desiste, desanima, para. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, quando encontro uma dificuldade, eu tento superar essa dificuldade. Eu vou atrás. Eu tento... Como é que eu posso tirar essa pedra do meu caminho? Eu vou cavar um buraco e vou passar por baixo da pedra? Eu vou subir na pedra e vou passar por cima? Eu vou jogar uma dinamite e vou explodir a pedra? Eu vou pegar uma alavanca, um pedaço de madeira e vou tentar empurrar essa pedra daqui? Quais são as soluções para a minha dificuldade? Então, eu sou muito por aí, né? O projeto olímpico, eu volto a insistir, é o momento que a gente busca entender como a matemática funciona. E o processo é prazeroso. Tanto que o projeto da Olimpíada chama Olimpíada de Matemática, prazer em aprender. Esse é o nome do projeto. Então, eu queria dar parabéns à Juliana e à Mayara, porque eu tenho certeza que elas não estão preocupadas apenas com aprovação, se é que elas têm preocupação com aprovação. Eu tenho certeza que elas têm preocupação com aprendizado. E isso é muito bom, isso é muito legal, e quem vai sair lucrando com isso são vocês duas. Né? Daqui a alguns anos, quando eu for perguntar onde é que vai estar a Juliana e onde é que vai estar a Mayara, eu tenho certeza que a resposta vai ser, está fazendo uma coisa legal, curiosa, e que ela conquistou. Né? Porque a pessoa que estuda, que aprende, que adquire conhecimento, é a pessoa que costuma ter mais opções na vida. Que pode, por exemplo, passar num concurso e dizer, não sei se eu quero ir para esse concurso, não. Será que tem um outro melhor, não? Do que esse? Quando vai no Enem, né? E aí tem lá 5 ou 6 carreiras que ela cogita, mas ela tem nota suficiente para passar nas 5, 6 carreiras que ela cogita. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas quem estudar pouco e quem estudar com deficiência vai ser o aluno ou a pessoa que vai ter que aproveitar as oportunidades que aparecem na vida e não podem escolher nunca, não. O que vem tem que pegar. Porque muitas vezes está necessitando, está pressionado pela questão até da sobrevivência mesmo, coisa que todos nós somos submetidos. Todos nós temos que ter o ganha-pão, né? O dia a dia. Bem, feito esse comentário aí, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu posso começar a aula? Pronto, então, parece que mais ninguém quer fazer comentários. Então, nós vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje ficou destinada à resolução de questões, né, ligadas a P8, ou seja, algum tipo de esclarecimento, de informação, resolução de equações de problemas similares, etc. Então, a aula de hoje tem esse papel, tem esse objetivo. Então, eu gostaria que agora vocês dissessem qual é a questão e por que você quer que resolva tal questão, tá certo? Quer dizer, justifique, né, o porquê e o que aconteceu naquela questão. Aguardo vocês agora, para a gente decidir o que é que vai fazer a partir de agora. Eu vou compartilhar aqui a P8 com vocês. Eu imagino que alguns dos presentes aqui sequer começou a fazer, né? Então, vou compartilhar aqui a prova, a P8.
Oi? Eu não consegui responder a 3, a questão 3. Questão 3. Desculpa que eu errei aqui. Deixa eu voltar para cá. Essa questão aqui, Fernanda? É isso? É. Tá. Bem, o que eu posso dizer sobre essa questão, de maneira muito clara? O que eu posso dizer é que nós temos uma função, né? A lei aqui, ó, essa lei aqui deixa muito clara que aqui nós temos uma função. Ou seja, h de t é igual a 2,5 mais o log de t menos n na base 2. Esse h está dito aqui, a altura média de um certo tronco, né? Altura média h, altura média h, só para ficar mais claro, né? A altura média h, deixa eu botar aqui em negrito, pronto. Ou seja, essa letra h significa altura. E, ó, foi dito aqui que o h de t é medido em metros, olha aqui no final. E t é medido em anos. Ou seja, ela depende do tempo, né? Então, quer dizer que a altura de uma árvore, olha o que eu vou escrever agora, deixa eu abrir aqui a minha planilha. Eu vou vou copiar essa questão aqui. Deixa eu fechar, vou fechar aqui para compartilhar com vocês. O meu quadro, só um instantinho. Vocês estão vendo o meu quadro, pessoal? Sim. E tá aqui a questão. Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho aqui para ocupar menos espaço. Pronto. Tá aqui. Então, diz que a altura média, vou ler a questão toda, né? A altura média H do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, cresce de acordo com a lei H de T igual a 2,5 mais log de T menos N na base 2. Esse 2 aqui, ó, a base está no lugar errado. Quando passei para cá, a anotação ficou ruim, viu? Com H de T em metros e T em anos. Responda. Qual será a idade da árvore quando alcançar 6,5 metros de altura? E na letra B, que até sumiu também aqui, qual será a altura da árvore quando ela tiver N mais 4? Falando desse problema aqui. Desse problema nós temos uma função onde, para cada tempo, para cada instante, nós temos uma altura da árvore. Então, e a lei dada foi essa daqui, hein? H de T é igual a 2,5 mais log de T menos N na base 2. Como vocês já sabem, desde a P1, esse N aqui não é uma letra, é o seu número da chamada ainda, quer dizer, você pode substituir. Então, a nossa equação
Vamos supor que o meu número da chamada seja o número 43. Então, a minha equação é essa aqui, ó. T menos 43 na base 2. Então, nós temos uma função, pessoal. Essa função se chama h de t. Né? A altura h depende do tempo t. Ou seja, na letra A, eu pergunto qual será a idade e eu dou uma altura. Ou seja, eu dou altura 6,5 e quero saber quem manda para ele, pessoal. Ou seja, eu dei a imagem e quero o domínio. Aqui na fórmula, nós temos a letra T, que é o domínio, e a letra H, que é a imagem. O que é que eu devo fazer, então, nesse problema, pessoal? Comentem. A imagem foi dada. Quando? Qual é a altura dada? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, estou ouvindo, professor. Então, qual foi a altura dada? 2,5. Não, na letra A aqui, ó. 6,5. 6,5. Então, o que é que eu faço? Ele quer saber qual será a idade. A idade é o tempo. Ele disse que a altura H é 6,5. O que é que eu faço? Substitui. Exatamente. No lugar desse H, eu coloco que número? Dois e meio. 6,5. E ao colocar esse número aqui, coloquei um número, o que é que nós passamos a ter? Qual é o nome disso aqui, pessoal? Eu botei um número aqui. Equação. É uma equação, exatamente. Então, eu preciso resolver a equação logarítmica. Equação logarítmica foi tema da nossa aula de quarta-feira passada. Então, você tem que resolver uma equação. Isso na letra A. Então, na letra A, você tem que resolver uma equação logarítmica. Já que foi dada a imagem e foi perguntada quem é o domínio da função. Na letra B, agora ele quer saber qual será a altura de uma árvore quando ela tiver 4 anos de idade. Se o meu N é 43, né? Se meu N é 43, N mais 4 é 47 anos. Então, na letra B, está perguntando, quando o tempo for 47, quem é a imagem? Como é que eu faço isso agora, pessoal? Vou apagar isso aqui, que é do problema passado. E aí, como é que eu faço isso agora? Eu agora dei quem, pessoal? Eu dei o domínio, que é a letra T. O tempo vale 47, a idade vale 47, e quero saber quem agora, nessa letra B? A altura. É o contrário, né, pessoal? Eu acho que esse diagrama fala por si só. Na letra A, eu dou o 6,5, que é a imagem, peço o domínio, que é o tempo. E na letra B, eu dou o tempo, que é 47, e peço qual a imagem.
Então, eu devo fazer o que, pessoal? Para resolver esse problema da letra B. Substituir. Substituir de novo. Então, não tem mistério, pessoal. Na letra A e na letra B, eu só tenho que substituir o dado. A diferença é que na letra B, eu vou substituir nesse T aqui, ó. E o H já está isolado. Então, na letra B, o cálculo é muito mais direto. Eu vou fazer uma conta aqui muito mais direta, ou seja, mais rápida do que a equação logarítmica da letra A. Na letra A, a variável não está isolada e você tem que isolar. Você tem que isolar a variável. Se você não isolar a variável, você não resolve a letra A, não. E na letra B, a variável já está isolada. Então, é basicamente isso, pessoal. Ou seja, letra A dá a imagem e pede o domínio. Letra B dá o domínio e pede a imagem. Então, em ambos, é só substituir. Só que a conta da letra B vai ser mais rápida do que o da letra A. Agora, claro que você tem que saber as propriedades das equações e vocês têm que saber as propriedades do logaritmo. Se vocês não souberem uma dessas coisas aqui, vocês não resolverão, não, o problema. Deixa eu apagar isso aqui. Esse monte de risco que eu fiz aqui. Ó, eu vou, para não dizer, professor, você não vai resolver, não? Não, completo não vou, não. Porque eu acho que já tá sendo dado pista suficiente. Agora, quem tiver algum tipo de dúvida no cálculo, professor, eu não sei fazer esse cálculo, professor. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo da letra A, que é onde o cálculo é mais trabalhoso. Por exemplo, em vez desse número aqui, eu poderia perguntar quando é que, em quanto tempo, né, a altura será de 10 metros. Pronto. Essa eu vou responder e eu vou calcular agora para vocês. Em vez de ser o 6,5, eu vou calcular para 10, né? E a nossa equação é essa daqui. Eu vou escrever ela aqui mais em cima, ó. Vou escrever ela aqui. H de T é igual a 2,5 mais log de T menos o meu número da chamada. Eu estou supondo que é 43, tá? Na base 2. Cada um vai usar o seu número da chamada aqui, não é isso? Essa é a dinâmica dos nossos problemas. Então, ele quer que a altura seja 10 metros. O que é que eu faço para fazer um problema desse? Eu estou dando a imagem e quero o domínio. Eu substituo no H de T o número 10. E ao fazer isso, nós temos um objeto matemático chamado equação logarítmica. Logarítmica. Como é que resolve, professor? Já fizemos uma aula sobre isso. Vocês têm que ver a aula, quem não assistiu a aula 16. Então, na aula 16 tem um procedimento passo a passo, mas o procedimento é idêntico, é isolar a variável. Então, vamos nós lá. A variável está aqui, é o tempo. Esse 2 aqui, pessoal, cuidado que não é t ao quadrado, não, né? Esse 2 aqui é o 2 aqui da linha de cima, tá, pessoal? Ó, pronto. Então, temos uma variável, que é o tempo. Eu preciso isolar ela. E qual é a regra básica do isolamento de qualquer variável em qualquer equação? Os números que estão do mesmo lado que a variável, no caso aqui do segundo membro, eles precisam mudar de lado. Qual é o número que vocês acham que muda de lado primeiro, pessoal? Tem o número 2,5, no mesmo lado que a variável t. Tem o número 2 aqui da base. Tem o número 43 aqui do logaritmano. Qual é o número que muda primeiro de lado? Aguardo vocês. Vamos lá. Nessa equação aqui, ó.
Vou dar um outro exemplo aparentemente mais simples. 3 vezes x ao quadrado mais 5 igual a 8. Eu posso resolver essa equação aqui que eu acabo de fazer é de segundo grau. Para resolver essa equação, eu tenho que fazer o mesmo procedimento dessa daqui, isolar a variável. Qual é o primeiro número que muda de lado aqui? É o 2, é o 3 ou é o 5, pessoal? Para deixar a variável x isolada no primeiro membro. 5. É o 5. Obrigatoriamente é o 5. Então, você faz 3x ao quadrado igual a 8 menos 5. E aí, 3x ao quadrado vale 3. E agora, quem vai primeiro para o outro lado? É o 3 ou é o 2? Dois. Não. 3. É o 3. Agora, por que, professor, é o 3? Por que não pode ser o 2, professor? E nesse outro caso aqui, professor, por que eu não poderia começar eu comecei pelo 5? Por que eu não posso começar nem pelo 2, nem pelo 3? Vou dar uma argumentação agora e fiquem muito ligados que essa argumentação é muito importante, hein? Vocês aprenderam que existem ordem nas operações. Eu estou certo ou estou errado? Quando você tem uma conta aqui para fazer, 4 vezes 2 elevado ao cubo mais 5. Você tem aqui multiplicação para fazer, você tem potenciação para fazer e você tem adição para fazer. Qual é a conta que você deve fazer primeiro? Potenciação. Exatamente. Em primeiro lugar, vem a potenciação e sua operação inversa. Qual? Suas? Quais? Radiciação, e nós aprendemos agora quem? Logaritmação. Exatamente. Então, esse trio vem em primeiro lugar. Ele manda na jogada. Então, nessa conta aqui, 4 vezes 2 elevado ao cubo mais 5, eu tenho que começar pelo 2 elevado ao cubo, que vai dar 8, pessoal. Se eu, nesse caso aqui, somar primeiro ou multiplicar primeiro, eu vou errar, porque existe ordem nas operações. Em segundo lugar, quem é que vem? Multiplicação e divisão. Exatamente. Multiplicação barra divisão. Então, nessa conta aqui, 4 vezes 5 mais 8, eu devo agora fazer que conta? Devo fazer primeiro agora quem, pessoal? 4 vezes 8 e o resultado somar. 32. Exatamente. E em último lugar, quais são as operações? Adição e subtração. Exatamente. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Isso que eu estou falando aqui é quando eu tenho uma conta direta, como essa daqui. Qualquer conta direta, eu tenho que seguir isso aqui. Nas equações, quando eu pergunto assim, né? Quando eu pergunto para qualquer um, quanto é 2 mais 3? Todo mundo não tem dificuldade em responder que vale 5. Gerar uma equação, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, gerar uma equação é uma inversão do processo. Por quê? Eu pergunto a vocês, qual é o número que somado com 3 dá 5? Veja que aqui eu dei os números para somar e você somou. Aqui não, eu deixei de dar um dos números, dei o outro, mas em compensação dei o resultado. Eu inverti a ordem das informações. Em vez de dar as informações iniciais, eu dei uma informação final, que é o resultado da conta. Qual é o número, pessoal, que somado com 3 dá 5? Todo mundo sabe, né? Dá quanto? Dá 2, né? É o mesmo número daqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que equação é uma inversão das operações.
Se é uma inversão, adivinhe quem é que vai estar em primeiro lugar aqui nas equações, na hora de mudar de lado. Aquele famoso ditado, os últimos serão os primeiros. Ou seja, você deve começar a equação por onde? Pela adição. Exatamente. Quem é que vem em segundo lugar? Na ordem. Multiplicação de divisão. Exatamente. E quem é que vem em último lugar agora? Potenciação, radiação e logaritmação. Exatamente. Então, agora fica fácil entender, vou repetir aqui, ó, vou agora repetir esse exemplo aqui de novo. Eu acho que fica fácil de entender agora. Porque é que, nesse caso, eu tenho que começar por que número? Pelo 2, ou pelo 3, ou pelo 5. Aí, na verdade, não é o número que interessa. O que interessa é a operação. Aquele que estiver somando ou subtraindo, eu devo começar por ele. Quem é que está somando ou subtraindo a variável? A variável x. Quem é que está somando ou subtraindo a variável x? É o 2, é o 3 ou é o 5? Cinco. É o 5. Então, quem é que muda de lado? Primeiro lugar. Em primeiro lugar aqui. É o cara que está somando. Então, eu passo esse 5 para o outro lado. Então, professor, não posso passar o 2 nem o 3, não é? Não, porque senão você vai estar quebrando a ordem das operações nas equações. E que nas equações essa ordem é inversa em relação à ordem tradicional apresentada para vocês. E, professor, é o contrário? É o contrário, já que a operação de equação é uma inversão. Na sua essência, né? Quando eu pergunto quanto é 2 mais 3, eu estou dando os números iniciais e quero um resultado. Quando eu pergunto quanto é x mais 3 igual a 5, eu já estou dando um resultado 5, estou dando um dos números e quero um dos números iniciais. Eu inverti a ordem que eu forneci as coisas. E conforme eu já falei a vocês, a volta é importante, das coisas, a inversão é importante. Claro que é. Você sabe ir para de casa para a escola e não sabe fazer o contrário? O caminho inverso vocês não sabem? Claro que tem que saber. Então, a equação é esse caminho inverso. Quem nunca pensou equação com essa ideia, passe a pensar a partir de agora. A equação é uma inversão de contas. Na equação eu dou o resultado e quero saber de onde eu comecei. Lógico que isso é um pouco mais difícil. A princípio, né? E é por isso que a gente tem dificuldade. Pronto, aí passei o 5 para o outro lado aqui. Passei o 5 para o outro lado e fiz a conta. A operação inversa da adição, obviamente a gente sabe que é a subtração, por isso que ficou 8 menos 5, e 8 menos 5 dá 3. Agora, quem é que muda de lado? Quem é que vem aqui na ordem? Quem é o próximo aqui na ordem? Qual é o número que está multiplicando? Né? A multiplicação vem aqui em segundo lugar, ó. Qual é o número que está multiplicando, pessoal? É o 2 ou é o 3? A variável O 3. Então, ele passa de 3. E a operação inversa da multiplicação qual é? É a divisão. E 3 sobre 3 dá 1. E, finalmente, em último lugar, olha o que eu vou fazer agora. A logaritmação, ou seja, desculpa, a operação inversa da potenciação. Que nesse caso vai ser quem? Nesse caso, a operação inversa da potenciação vai ser a Radiação. Exatamente. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2. Ou seja, o 2 veio para cá, ó. E a raiz quadrada de 2, todo mundo sabe... Desculpa, a raiz quadrada de 1, todo mundo sabe que é 1, né, pessoal? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, qual é a resposta dessa equação de segundo grau? Mais 1 menos 1. Gente, exatamente o que eu fiz aqui, nesse processo de isolamento de variável, que tem a ver exatamente com essa ordem aqui, eu vou fazer nesse nosso problema. Tá? Vou mudar de página, porque essa página está um pouquinho cheia.
vou mudar aqui de pasta, mas a nossa equação é a seguinte, né? 10 igual a 2,5 mais log de t menos 43 na base 2. Bem, eu quero isolar a variável t. Ela está no segundo membro. Os outros 3 números que acompanham essa variável, nesse problema, é o número 2,5, é o número 2 e é o número 43. Qual desses 3 números eu vou passar para o primeiro membro, para o outro lado? 2,5. O 2,5. Por quê? Agora vocês têm condição de dizer por quê. Porque na equação, a gente começa Dessa adição. pela adição e pela subtração. Tem. O professor não pode mudar, não? Não. Essa é a ordem. Então, se ele está somando, como é que ele passa para o outro lado? Subtraindo. Não é isso, pessoal? Sim. E por enquanto, não faço nada com o 43 e não faço nada com o 2. Deixo eles no segundo membro ainda. Aí faça a conta agora. Quanto é 10 menos 2,5, pessoal? 7,5. 7,5. Pronto. Então, já consegui, dos 3 números que estavam junto da variável t no segundo membro, eu já consegui passar um para o outro lado. Faltam 2. Falta o 2 e falta o 43. Quem é o próximo a mudar de lado? Vocês aprenderam a definição do logaritmo, não aprenderam? Logaritmo de um número A na base B é igual a um número C. O que quer dizer isso? A definição diz que o logaritmando A é igual a B elevado a C. Não é verdade? Então, agora é hora de usar o quê? A definição de logaritmo. Aí alguém vai perguntar, professor, mas eu tenho que fazer a subtração primeiro, mas aqui tem um parênteses. E eu não posso fazer a subtração porque eu não conheço o valor da variável t ainda. Esse parênteses fez com que o 2 seja o próximo número a mudar de lado. O parênteses, lembre que o parênteses, né? Como é que muda a ordem das operações? Vou voltar para aquela conta que eu fiz lá. Foi 4 vezes 2 elevado a 3... mais 5. Não foi essa conta? Deixa eu voltar lá que eu não estou lembrado. Deixa eu voltar lá. 4 vezes 2 elevado a 3 mais 5. Deixa eu voltar para lá. Se eu botar um parêntese aqui, ó, é claro que a ordem muda. Né? Em 4 vezes 2 elevado a 3 mais 5, eu primeiro faço a potenciação, depois faço a multiplicação, depois, finalmente faço a adição. Agora, nessa conta aqui de cima, na hora que eu boto um parênteses, eu tenho que começar ainda pela potenciação. 2 elevado a 3 é 8. Mas agora, como eu tenho um parêntese aqui, eu tenho que fazer a adição primeiro. Ou seja, uma das formas de você mudar a ordem das operações é o uso de parênteses. No nosso problema, nós temos parênteses sim. Então, o natural seria fazer agora, mudar de lado, 43. Porque ele está subtraindo. E lá a subtração vem antes. Só que tem parênteses aqui. Isso faz com que eu tenha que mudar agora o 2 de lado primeiro. E para isso eu vou usar a definição de logaritmo, pessoal. E como é que fica usando a definição? Me ajudem. Quem é o logaritmando? Gente, quem é o logaritmando aqui, nessa nossa equação? T menos 43. Exatamente. Então, T menos 43, o logaritmando, pela definição, é igual a quem? O logaritmando é igual a quem? Gente, o logaritmando A é igual a quem? Está dito aqui. Elevado a x. A B elevado a C. A B elevado a C. B é a base. A base elevada ao logaritmo. Quem é a base?
2. Quem é o logaritmo? 7,5. E com isso eu me livrei do logaritmo e consegui passar o 2 para o outro lado. Agora eu preciso fazer essa conta. 2 elevado a 7,5, porque obviamente eu não sei de cor, e eu vou pedir ajuda aqui da calculadora. Vou na calculadora fazer. 2 elevado a 7,5. Resposta vai dar um número irracional, 181,02. Vou botar esse resultado, 181,02. Voltando para lá, 181,02. Igual a T menos 43. E agora, para terminar o isolamento, o que é que eu faço? Gente, para terminar o isolamento da variável T, o que eu faço? Passa o 43 para o outro lado. Exatamente como? Em que operação? Fica positivo. Eu prefiro dizer que passa somando, né? É verdade. Eu prefiro dizer assim, né? Por que eu prefiro dizer assim? Porque não fica a falsa ideia que um número, quando muda de lado, tenha que mudar de sinal, né? Por exemplo, 2x igual a 8, x igual a 8 sobre 2. O 2 mudou de lado e não muda de sinal nesse caso. Por quê? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu não gosto quem fala essa frase. Quando o número muda de lado, ele muda de sinal. Eu não gosto disso. Eu prefiro que a pessoa fale. Quando o número muda de lado numa equação, ele muda de operação. Usa a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Somando 181 com 43, qual vai ser o valor de T? Somando 181,02 com 43, vai dar quanto, pessoal? R$224,02 anos. Voltando para o nosso problema. Qual foi a minha pergunta? Quanto tempo, a minha pergunta foi essa aqui, quanto tempo a árvore vai levar para alcançar 10 metros? A resposta, então, é aquele número que a gente acabou de obter, aproximadamente 224 anos, de forma aproximada. Não sei se você sabe, mas existem árvores que têm estimativa de mais de 1.000 anos, viu? Então, esse dado não está absurdo não, tá? Vou dar exemplo tem gente que estima que tem as oliveiras. Oliveira é a árvore que produz azeitona, para quem não sabe. As oliveiras, existem oliveiras lá que alguns falam que seriam do período de Cristo, ainda, quando Cristo viveu, lá em Israel. Então, quer dizer que estamos falando de mais de 2.000 anos, né? Então, existem as sequoias também, né, professor? Sequoia, aquelas árvores gigantes, todas as árvores gigantes, né? Aquelas árvores com troncos muito grossos, a gente sabe que ela vive muito tempo. Então, a sequoia, que você falou, é um exemplo. Existem os ipês, né? Diga mais exemplos aí de árvores gigantes. Baobá. Baobá, pronto. Aqui em Natal tem um baobá famoso, né? Na rua São José, né? Que vale a pena visitar. Aqui em Poço Branco, um baobá plantado já tem 30 anos, ele não passa de 1 metro. Bem, mas aí depende das condições também, né? Se ele está com as condições adequadas. Pessoal, espero ter ajudado vocês nessa questão número 3 agora. Será que consegui, Fernanda, ou não? Agora, para saber já por onde começar. Já sabe por onde começar, né? Problemas como esse aqui, Fernanda, existem vários. Por exemplo, vou pegar um exemplo, uma questão aqui de uma prova passada minha que eu não botei para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui a prova, deixa eu abrir aqui, rapidinho. Vou pegar aqui uma prova minha de 2018, ó. Vocês estão vendo, inclusive,
Meu processo de abertura do meu arquivo. Ó, uma prova justamente uma P8, lá do ano de 2018, olha ali, 20 de dezembro de 2018. Aí tem a primeira. Ó, essa segunda questão aqui já é um problema envolvendo função, ó. A função é essa daqui, pessoal, ó. E aí ele faz alguma pergunta, mas essa existe uma interpretação um pouquinho mais complexa. Vamos para uma outra bem similar. Olha aqui, então uma envolvendo som. Olha aqui a questão da altura parecida. E olha aqui a questão de terremoto. Olha aqui essa. A intensidade I, olha o que está escrito aqui do lado. A intensidade I de um terremoto, ela vale 2/3 do logaritmo da energia desse terremoto dividido por uma constante que a gente chama de E0. Aqui é a função. Ou seja, a intensidade, então, ó, a intensidade é função da energia. Eu escreveria o que aqui? A intensidade de um terremoto é função da sua energia. Ou seja, ela depende da energia envolvida. Esse valor da intensidade é o que a gente fala que deu 5 na escala Richter. É o número aqui desse I, tá? Então, essa questão é muito parecida de novo, ó. Ou seja, nós temos uma função onde a intensidade é função da energia. Então, a mesma coisa, Fernando, ó, dada uma energia, eu posso calcular a intensidade. E dada a intensidade, eu posso calcular uma energia. Olha o que pede na letra A. Letra A pede qual é a energia liberada por um terremoto de intensidade 5 na escala Richter. Então, ele deu esse carinha daqui, ó. Ele deu aqui o 5, ó. Ele deu que a energia vale, desculpa, que a intensidade vale 5, errei. A intensidade vale 5 e ele quer saber qual é a energia que mandou para esse 5. Corrigindo aqui agora. Então, na letra A, ele deu a imagem e quer o domínio. Na letra B, se a energia liberada de um terremoto for de tanto, qual será a sua intensidade? Agora ele deu energia de 7 vezes 10 a 4, a unidade costuma ser Joule, e quer saber qual é a intensidade desse terremoto. Gente, esse problema é ou não é parecido com o anterior? Da prova de vocês? Sim ou não? Envolve ou não envolve função? A função é dada, tá aqui a lei. Então, o que você vai fazer na letra? Sim, esse é 0, pessoal, é um número, viu? Esse é 0 tá dado aqui, ó. Esse problema talvez seja um pouquinho mais trabalhoso que os números, por causa dos números, tá? Mas não tem muita mudança, não. Então, y igual a 2/3 do log da energia dividido, o E0 é esse 7 vezes 10 a menos 3. E ele não fica, não. Tem que ser dentro da página, tá? Deixa eu apagar, não posso apagar, deixa eu fazer aqui então. Então, I é igual a 2/3 do log da energia sobre o número do E0, que é 7 vezes 10 a menos 3. Bem, na letra A, eu vou pegar esse 5, colocar aqui e calcular esse E. Então, novamente, uma equação logarítmica. E na letra B, eu vou colocar a energia dada, que é 7 vezes 10 a menos 4, calcular esse I daqui. Gente, é muito parecido com o problema de vocês. Talvez esse aqui, as contas sejam um pouquinho mais trabalhosas, mas não é muito mais, não. Talvez sim. É o que eu gostaria de falar, então, a respeito dessa questão. Então, problemas dando função, atenção, problemas dando função logarítmica e perguntando o domínio dado a imagem ou dada a imagem pedir o domínio, são comuns. Inclusive, questões, vou dar informação agora para vocês, caindo no Enem. É coisa da prova do professor 40? Não. O Enem cobra isso aí. Vocês vão fazer Enem, pessoal? Daqui a 3 anos?
Eu vou fazer próximo ano. Você já é próximo ano, mas tem gente, com certeza a maioria de vocês vai fazer daqui a 3 anos e pouco, não é isso? Daqui a 3 anos, É uma fração porque vocês eu vão penso fazer. assim. Bem, cai logaritmo, né, professor? Cai logaritmo sim. E qual é o tipo de questão que gosta de cair lá? Esses envolvendo função, hein? Onde ele dá a lei da função, dá a imagem e pede o domínio. Ou o contrário, dá o domínio e pede a imagem. Esse é rigorosamente uma questão da nossa prova. Tá? Então, espero com isso ter... E com isso eu acabei fechando, né? Deixa eu abrir aqui de novo. A P8 para vocês. Pronto, abrindo aqui a nossa P8. Então, agora acho que ficou claro, mais um pouquinho claro, como é que se resolve essa questão de número 3, né, pessoal? Então, na letra A, eu dou a altura e pergunto quem é o tempo. E na letra B, eu dou o tempo e pergunto quem é a altura. Né? Isso é o resumo da letra da questão número 3. Feito isso, pessoal, qual a próxima dúvida que vocês gostariam de resolver? A questão 1. Questão 1. Quem está falando, que eu não vi, que eu não tô vendo, quem é? Williane. Williane. Vamos lá, Williane. Questão 1 está aqui. Essa questão aqui, que pergunta duas coisas. Dê o maior domínio possível da função seguinte. E depois de dar o maior domínio possível, faça o seu gráfico. Williane, esse problema nós fizemos justamente durante a aula 15 e durante o vídeo que eu gravei de função logarítmica. Então, essa ideia aqui está lá nas aulas. Mas eu vou resolver uma questão análoga agora. Vou fazer uma questão igual, mas vou resolver uma questão análoga agora. Vamos mudar aqui para uma página em branco. Vamos lá. Vamos supor que a lei seja essa daqui. Vou mudar a lei, obviamente, né? Vai ser log de 7 e 2x. Vou dar até uma lei aqui até mais complicada. Vou fazer agora aqui um mais complicado até. Pronto. Então, o que eu quero é dê o maior domínio possível. Essa é a primeira parte da questão. Provavelmente essa parte aqui vai valer 3 pontos, né? E faça o gráfico. E, obviamente, mais 3 pontos aqui, que essa primeira questão da prova tem valido 6, tá certo? São essas duas coisas que estão sendo pedidas. Bem, como é que faz isso? Bem, dar o maior domínio possível tem a ver com o fato de que a variável x ela está no logaritmando. E a gente sabe que existe uma condição de existência para o logaritmando. Qual é ela? A gente aprendeu que o logaritmando tem que ser o quê? Maior que 0. O logaritmando deve ser maior que... Ou, usando o português ainda mais claro, o logaritmando deve ser positivo. Como é que eu transformo isso aqui em... Isso aqui é português. Como é que eu transformo isso agora em matematiquês? Escrevo o logaritmando
né? E uma coisa positiva, a gente sabe da reta real, que os números positivos moram aqui à direita do zero, não é isso? E se os números positivos moram à direita do zero, então eu posso dizer que isso aqui tem que ser maior do que zero. Isso é usando matematiquês. Já estudaram essa língua, pessoal? Nunca? Pois essa é a língua que vocês estão tentando, que eu estou tentando ensinar já há 2 meses aqui para vocês. Ou seja, uma inequação, olha aqui, matematicamente se chama inequação. É uma condição necessária para a existência desse objeto matemático chamado logaritmo. Um logaritmo só existe se o logaritmando, eu dei exemplos para vocês. Por exemplo, log de menos 8 na base 2, ele não existe. Claramente, você não vai achar nenhum número que 2 elevado a ele que dê menos 8. Então, nós comentamos isso nas aulas. Não foi conversa furada, né? Nós fizemos isso, então usamos. E agora, nós temos aqui uma inequação. Ao transformar para o matematiquês, nós temos aqui uma inequação de primeiro grau. Como resolve ela, pessoal? Aguardo vocês. Como resolve essa equação, pessoal? Isolando a variável. Isola a variável. Mais uma vez. Quem muda de lado primeiro, o 2 ou o 6? 6. Ah, e agora você já sabe dizer por quê, né? Ninguém nunca tinha perguntado até hoje. Essa pergunta óbvia. Por que o 6 tem que passar para o outro lado primeiro e não o 2? A aula de hoje respondeu, hein? Olha como a aula de hoje é importante, hein? Verdade, porque eu não sabia o porquê. Eu só colocava porque eu seguia. O professor de matemática fala isso para você há muito tempo, né? Não é verdade? É, mas nunca explicou o porquê. Ah, mas você perguntou também? Não. Ah, então a culpa é dos dois lados. A culpa é de quem não explica porquê e a culpa é de quem não pergunta. Olha como perguntar é importante. Mas legal. X maior do que... Vai ficar o que aqui? 6 sobre 2. X maior que 3. E nós sabemos que isso aqui é um quê? Qual é o objeto matemático obtido agora? O que é isso aqui? Isso é um... O quê, pessoal? Intervalo. Ah, pronto. Então agora eu já posso responder essa pergunta. Quem é o maior domínio possível? Então, pensando em termos geométricos, né? São todos os números aqui maiores que 3. Uma bolinha aberta. E esse vai ser o maior domínio possível do nosso problema. Então, a primeira parte da questão, Williane, é bem rapidinha de resolver. Vou apagar tudo isso aqui. Apagar tudo isso aqui. Quem não copiou, é só ver o vídeo depois, né? Eu estou disponibilizando, mas, conclusão. F, 2 pontos. Quem é o domínio? O intervalo que vai dar onde? Do 3 ao mais infinito. Aberto aqui nos dois. Mandando para quem? Quem é o contradomínio? Os reais. Agora, a função está bem definida. Se a função agora está bem definida, agora eu já posso fazer o gráfico da função e fazer a segunda parte aqui do problema. Opa! Como é que você faz um gráfico, pessoal? Qual é o passo a passo? Fazer o quê? Precisamos do plano cartesiano, não é isso? E como se faz um plano cartesiano, professor? É só fazer duas retas perpendiculares. Essa aqui vai ser a primeira. Essa daqui vai ser a segunda. Pronto. Isso que eu acabo de fazer são duas retas perpendiculares. Isso se chama plano cartesiano. Plano cartesiano, a gente costuma colocar a variável y na vertical
e a variável x na horizontal. E qual é a etapa seguinte agora? Fazer o quê? Atribuir. Valores para Y. Valores para quem? Eita, X? Para x. Sem querer. Para x, o domínio. E por que, professor, não é para y? Até posso atribuir para y, não tem nada que impeça. Só que quem está isolada na equação é o x ou é o y que está isolado na equação? Y. É o y, então vai dar muito menos trabalho se eu atribuir valores para x. Se você gosta de sofrer, então fica atribuindo valores para y. Vai dar também, pessoal. E você também vai fazer o gráfico, viu? Só que você vai ter mais trabalho com as contas. Você vai ter muito mais trabalho com as contas. Então, você tem que atribuir valores para x. E quais valores eu atribuo, pessoal? Valores que pertencem ao o quê? Pertencem ao domínio da função, não é isso? Essa parte aqui é o domínio. Alguém poderia sugerir um valor que pertence a esse domínio aí? Estou aguardando vocês, pessoal. 1. O 1 é um número que pertence ao intervalo que vai do 3 ao mais infinito. O 1 está aqui nesse intervalo aqui? Não. Não. 4. Justamente a gente fez o domínio foi para quê? Foi para não cair nessa cilada. Tem que ser do 3, tem que ser maior que o 3. Então, quem sugere? 4. 4. 4 é um bom número. E quanto é que vai dar aqui o 4? Embora 4 seja um bom número, na hora que eu vou fazer a conta, vai dar o quê? Y é igual a log de 2 vezes 4 menos 6, na base 7. 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 6 dá 2, ou seja, o log de 2 na base 7. Esse número não é exato, mas tem como calcular? Tem. É só ir na calculadora, que eu já ensinei a vocês a fazerem isso, né? E vou calcular o log de 2 na base 7. Só que o log de 2 na base 7, vou voltar para lá, tem que mudar de base, né? Log de 2 na base 7, tem que fazer logaritmo decimal de 2 sobre logaritmo decimal de 7. Ou seja, eu estou usando aqui a base 10. Vamos lá, fazer essa conta na calculadora. Calculadora. Log decimal, aqui digito 2 e digito log decimal. Pronto, calculei o log decimal de 2. Agora digito dividido, acabei de digitar, apertar o dividido. Se eu apertar o 7 agora, ele vai fazer a divisão por 7, coisa que eu não quero. Então, eu abro um parênteses. Olha que apareceu um parêntese aqui, pessoal. Olha aqui, apareceu um parênteses. E agora sim eu digito 7. E agora faço o logaritmo decimal de 7. Feito isso, eu fecho o parênteses e só agora ele vai fazer a divisão. Então, daria 0,35. Mas número quebrado é bom de trabalhar ou é ruim de trabalhar, pessoal? É ruim, né? Então, embora esse ponto esteja correto e a gente possa usar, eu sugiro que vocês trabalhem com que pares ordenados. Aí vem a esperteza agora, hein? Que eu já falei isso em outra aula. Quem é a base desse logaritmo aí? Qual é o número que está na base, pessoal? 7, né? Então, eu vou atrás das potências de 7. Quem? 7 elevado a 1, que dá 7. 7 elevado a 2, que dá 49. 7 elevado a 0, que dá 1. Ou seja, é interessante que esse resultado aqui dê ou 7, ou 49, ou 1, porque aí vai dar número inteiro. Aí eu pergunto a vocês, para que o cara aqui dentro dê 7, qual é o valor que eu devo atribuir para x? Para o quê? Para que o logaritmando aqui, o 2x menos 6, dê resultado 7, que valor eu devo atribuir para x? 1. 1 não. 1, essa conta não vai dar certo. Ah, é verdade. 10. 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 6 dá 14. Não, 10 é muito.
Ninguém vai dizer o valor? 7. Oi? 7. 7, vamos lá. 2 vezes 7 menos 6. 2 vezes 7, 14. 14 menos 6 dá 8. Deu quase, ó. Deu perto, mas não deu 7, não. Bem, em vez de 6,5. vocês ficarem lutando para isso, vocês já aprenderam uma coisa chamada equação, pessoal. É só resolver a equação. Eu quero que 2x menos 6 seja igual a 7. Não é isso, não? Agora eu resolvo a equação, pessoal. A equação serve para isso mesmo, ó. 6 mais 7, ó. Vai dar... Passa o 6 para o outro lado, né? 6 mais 7 dá 13. E passa agora o 2 para o outro lado. É quanto, pessoal? É o 6,5. 6,5. Ah, 6,5. Se eu colocar 6,5 aqui, esse cara todo aqui dentro vai dar 7 e vai ficar log de 7 na base de 7. Quanto é log de 7 na base de 7, pessoal? 1. E eu consigo números inteiros, ó. Então, a dica é essa, ó. Se eu quero obter o número 1, ó, eu tive que chegar no 7, eu tive que botar o 6,5. Agora, se eu quiser chegar no 2, para que o logaritmando fique 49, quem é que eu devo atribuir agora para x? Em vez de fazer 2x menos 6 igual a 7, igual a quanto agora? Igual a 49. Igual a 49. Exatamente. 2x igual 49 mais 6. 2x igual a 55. E a metade de 55 é 27,5. Então, 27,5 vai mandar para... Vai ficar log de... Se eu botar 27,5 aqui, vai ficar log de 49 na base 7, que dá quanto, pessoal? Que dá 2. E para terminar os pontos que eu acho prudente achar, já achamos esse, só falta esse agora. Vamos ver se vocês agora conseguem fazer. E aí, como é que eu faço para chegar nesse ponto aqui? Igualo 2x menos 6 agora a quanto? Para chegar nesse aqui, eu igualei a 7. Para chegar nesse aqui, eu igualei a 49. E para chegar aqui, nesse outro, igual a quanto? 1. Igual a 1, né, pessoal? Ou seja, igual ao resultado da potência. Como é que fica aqui? 2x igual a 1 mais 6. 1 mais 6 dá 7. Então, x igual a 3,5. Se eu botar 3,5 aqui, 2 vezes 3,5 dá 7. 7 menos 6 dá 1. E vai ficar log de 1 na base 7. Quanto é log de 1 na base 7, pessoal? 7 elevado a que número? 0. 0. E veja que eu trabalhei só com números inteiros. Pelo menos a imagem. No domínio, ficou um número racional, mas pelo menos razoável. Bem, estão marcados os pontos. Já tem 4 pontos. A assíntota, quem é a assíntota dessa função? Para dizer quem é a assíntota, eu devo fazer aquela história do maior domínio possível. A assíntota sempre vai ser a extremidade do domínio. Quem vai ser a extremidade do domínio? O 3. O 3. Então, 3 vai ser a assíntota. No caso, a assíntota vertical, porque é uma função logarítmica. Cadê aqui? Então, vamos lá marcar. Ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6, eu sei que o 7 está aqui. O 49, por exemplo, o 27,5 eu já vou ter dificuldade de marcar, ó. Porque vai estar muito longe. Mas tudo bem. Aí faço a assíntota. Está aqui. Uma reta vertical que passa pelo 3. Pronto. Quer dizer que a função vai se aproximar dessa curva aqui sem nunca tocar nela.
Pronto, então vamos marcar. O y vale 1 e 2, ó. 1, 2 e 0 aqui, né? 0. Então vamos lá. O 27,5 mandando por 2, eu vou até tentar fazer, acho que dá ainda, não sei. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer aqui a mão livre, vai ficar horroroso, mas... Ó, se daqui para aqui é 7, então aqui uma distância igual aqui, ó. 7 mais 7, 14. Mais 7 aqui, quanto? 21. Deixa eu tirar essa definição da função aqui, deixa eu apagar aqui, jogar nesse espaço aqui, jogar essa função aqui para cá. F, 2 pontos, que vai do 3 ao mais infinito, mandando para os reais, y é igual ao log de 2x menos 6 na base 7. Com isso eu posso apagar isso aqui e gerar o espaço para fazer o gráfico. Pronto. Então, agora marcando aqui esse ponto, hein? 2 mandando por 27,5. Cadê? Ih, aí 27 não chegou ainda não, tem que fazer mais divisões. Quem é o próximo ainda? Tem que fazer mais, pessoal. Aumentar um pouquinho mais aqui ainda, ó. Agora vai. Esse cara aqui deve ser mais ou menos o 28. Mandando de 7 em 7, né? Então, o 27,5, aqui deve ser o 27. O 27,5 deve estar aqui no meio dos dois. Com isso, eu posso marcar o primeiro ponto da função. 27,5 mandando para o 2. Deixa eu fazer aqui de azul. Pronto. Primeiro ponto da função daqui. Feito, ó. Vamos agora marcar esse. 1 mandando para 6,5. 1 está aqui, 6,5 está aqui entre o 6 e o 7, pessoal, ó. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que foi marcado, sugerido por vocês. 4 mandando para 0,35. 4 está aqui, ó. 0,35 aqui é como se dividisse aqui em 3 partes iguais. Ele vai estar mais ou menos aqui. E marquei esse. E 3,5 mandando para o 0, ó. Tá aqui. Pronto. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Deixar ela mais reta. Pronto. E agora a nossa função é só unir os pontos, né, pessoal? Unindo os pontos. Tá aqui. Não é fácil fazer e ficar bonito, mas a gente tenta. Esse é o gráfico, pessoal. Esse é o gráfico da função. Note que dentro do logaritmando, eu acabei de dar um exemplo, pessoal, até mais complicado que o de vocês, hein? Então, o de vocês é até mais simples do que isso aqui, ó. Tem menos número do que isso aqui. Mas o procedimento da primeira questão é rigorosamente essa. Então, primeiro passo, qual? Resumindo tudo que a gente fez. Primeiro passo, achar esse domínio aqui. E para chegar nesse domínio aqui, a gente pegou o logaritmando, né? Só lembrando, o logaritmando e disse que ele tinha que ser maior que 0. Descobriu que x era maior que 3 e com isso chegamos nesse cara daqui. Segunda etapa, atribuímos valores a x e calculamos o y correspondente. Agora, é qualquer valor, professor? Em tese, se você quiser usar a calculadora e ter esse tipo de ponto, sim. Se você não tiver incomodado de gerar números quebrados, números racionais, sem problema. Pode fazer e você usa a calculadora, sem nenhum problema.
Se você quiser encontrar números inteiros, como eu obtive aqui o 0, o 1 e o 2, eu sugiro que você, então, resolva equações logarítmicas. Desculpa, equações de primeiro grau. Iguale o 2x menos 6, né, aos valores que você quer. No caso, os expoentes, né, as potências da base 7. A base 7 me levou às potências de base 7, e essa potência de base 7, que geraram 1, 7 e 49, eu igualo o 2x menos 6 a 1, 7 e 49. Foi assim que eu obtive esse cara, esse e esse. Chegado desses caras, eu marco os pontos. Veja que até para o início do gráfico, até usei régua, mas depois até usei a mão, fiz o resto a mão livre. Mas dá para ter um esboço do gráfico. Agora, se você, na hora de fazer o gráfico, não colocar a assíntota, eu já vou tirar ponto de você. Tá bem claro isso, pessoal? Por quê? Porque é fundamental eu ter essa reta para saber para onde a função vai se aproximar. Eu só consegui fazer essa curva azul nessa região aqui. Nessa região não, mas nessa região aqui, graças a essa retinha verde. Essa retinha verde é assim. Bem, fizemos a... Williane, se sente contemplada? Alguma parte você não entendeu? Não, ficou ótimo. Obrigada. Ficou claro, Williane? E olha, isso de fazer gráfico de função, Williane, você deve fazer também naquela questão das alternativas 1, 2, 4, 8, 16, viu? Porque lá fala de imagem. Então, para cada uma daquelas funções lá, você deve fazer os gráficos. Embora o problema não peça. Na questão lá, é 5 ou é 6? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nessa questão aqui, que eu estou falando, Williane, ó. Na questão 5, Williane, ó. Então, eu sugiro você fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Sugiro fazer o gráfico dessa, ó. Para poder entender se é verdade ou não. Se você não fizer o gráfico de cada uma delas, Williane, fica muito difícil responder. Agora, na hora que você ganhar habilidades, você começa a ver que você começa a fazer o gráfico muito mais rapidez, viu? Mas essa habilidade é uma habilidade que eu considero indispensável. Um aluno de matemática do primeiro ano deve aprender a fazer gráficos. Se ele não aprendeu a fazer gráficos, então ele deixou de adquirir uma habilidade muito importante. Então, a quinta questão tem a ver com gráfico, Liliane, ó. A primeira tem a ver com gráfico. A terceira que a gente resolver hoje é uma função também, mas essa aqui não precisa fazer o gráfico, não. Se quiser, até pode. Agora, se fizer o gráfico, poxa, vai entender muito melhor como a altura dessa árvore vai crescer ao longo do tempo. Se eu fosse dar um chute aqui para esse gráfico aqui, ó, eu acho a assíntota vai ser o N, ó. A assíntota vai ser o N, o número da chamada. E é uma função crescente. Vai dar um gráfico mais ou menos assim, ó. Mas ela só começa a partir da onde? O domínio... tem que ser maior que esse cara. Pronto, mais ou menos assim, ó. Tá? Isso. E agora, desculpa, assim vem para cá depois. Tá, então fazer o gráfico aqui não vai ajudar muito não, na terceira, mas na quinta vai. E ainda na sexta questão eu volto a perguntar aqui qual é a diferença entre equação, função e inequação. Então não dá para responder essa pergunta aqui quem não falar o que é equação, não falar o que é função, não falar o que é inequação, né? Quer dizer, definir cada uma é a maneira de, ou então, né, de dizer, depois que você definir, você pode, fica muito fácil dizer qual é a diferença entre elas. Então, essa primeira questão tem tudo a ver. Pessoal, já são 10h36.
podemos encerrar nossa aula ou alguém quer sugerir alguma coisa? Professor, Diga, Lucas. só uma pergunta. A AP7 só vai dar nota quando? Eu falei na aula de hoje, você chegou atrasado? Foi, eu cheguei atrasado. Eu falei que eu vou tentar entregar até hoje à noite. Eu já comecei a corrigir, vou ter um trabalho grande a partir de agora, vou tentar. Se eu não conseguir entregar hoje, eu vou estar entregando amanhã de manhã, amanhã à tarde, mas eu espero até hoje à noite terminar. Esse é o meu desejo, viu? Tá certo, obrigado. Por nada. Mais algum comentário? Nenhum? Bem, para os presentes nessa aula, são 23, agora 24, e alguns dos quais não vão ficar em final, é provável que alguns desses alunos até nem assistam à aula de quarta-feira. Especialmente para esses alunos, então eu vou dar um tchau agora. Agradecer a convivência nesses 2 meses que tivemos. E eu não espero que essa nossa convivência acabe. Então, apesar de eu não ser mais o professor dos módulos 3, 4, 5 e 6, que vocês vão ter ainda ao longo dos próximos meses, mas eu estou à disposição de vocês para dúvidas, para questionamentos, para diálogos, para perguntas, para frequentar o Projeto Olímpico, né? E então eu espero aí estar junto com vocês, tá? Peraí. Só um minutinho, pessoal. Alô? O telefone tocou aqui, desculpa. Bem, então, para esses alunos que, caso achem que vão passar direto, né? Talvez, se ele não tiver na aula, se for aula de quarta, a gente volta a se falar. Se não, obrigado pelo convívio, pelo aprendizado. Tenho certeza que vocês, se vocês aprenderam alguma coisa sobre matemática nesse primeiro ano, eu também aprendi muita coisa sobre outras coisas, e até sobre matemática também, porque algumas das coisas que eu fui fazer nos vídeos, né, ou nas minhas escolhas, eu me dei conta que eu precisava ter mais clareza sobre o caminho que eu utilizo. Então, eu aprendi também matemática com vocês, e espero ter ajudado de alguma forma, espero ter contribuído na formação aí de vocês ao longo desse primeiro ano. Uma coisa é certa, eu dei a matéria do primeiro ano completa. Eu não fiz a escolha que alguns professores fizeram de só dar metade da matéria. A minha escolha foi dar a matéria inteira. Isso que a gente viu aqui é exatamente a matéria que teríamos no curso presencial. Não foi prejudicado em nada em quantidade de conteúdo, o volume de conteúdo. O conteúdo estudado aqui nas aulas remotas foi o mesmo da presencial. Com a mesma eficiência? Não sei dizer. Para alguns pode ter sido pior. Eu acho que para alguns certamente foi. Alguns até para melhor. Os alunos que têm mais autonomia que já conseguem estudar com mais autonomia, para esses alunos eu acho que pode ter sido até melhor essa situação remota. Mas uma coisa é certa, a matéria foi toda dada. E matéria que não vai ser usada, não. Cai no Enem em função de primeiro grau, cai no Enem em função de segundo grau. Ó, eu tenho certeza, todo ano, todos os Enems até hoje, sempre caiu questão de função de primeiro grau. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, caiu essa equação de função de segundo grau. Em todos, a modular nem sempre cai. Tem ano que cai, tem ano que não cai, é a que cai menos de todas. Exponencial, todo ano cai uma de exponencial ou de logarítmica. Estamos falando aí, pelo menos na prova do Enem, lá de 45 questões, estamos falando aí de umas 4 questões, viu, pessoal? Que caem no Enem. 4 a 5 questões. Mas se envolver os assuntos de conjuntos e de números e de intervalos, de conjuntos, conjunto, cai questão também de conjunto, tá? Então pode ser bem mais que isso, tá? Eu chutaria até que a matéria do primeiro ano inteiro costuma cair umas 6 questões, 6 a 7 questões do Enem, das 45. Vale lembrar que mais da metade das questões do Enem, elas envolvem questão de primeiro grau, de ensino fundamental, até o 9º ano.
quase metade. Uma divisão bem grosseira do Enem é isso. Metade é fundamental, metade é ensino médio. Essa metade de ensino médio, aí você divide pelos 3 anos, né? Então, dá umas 22 questões, dividido por 3, dá umas 7 questões por ano. O primeiro ano costuma cair 5, 6, 4, 7 questões por ano. Tá? Então, o nosso curso abrangeu, sim, o Enem. A gente começou a se preparar com o Enem, para o Enem, sim. Quem aprendeu os conteúdos já está, na verdade, na minha opinião, estudando para o Enem, na minha forma de ver, desde que tenha aprendido o conteúdo. Pedro, você gostaria de falar? Pode falar. Professor, uma coisa que eu estava querendo saber, por que o senhor não grava também as aulas do curso de xadrez e do curso preparatório de Olimpíadas e coloca no canal do YouTube? Porque eu achei interessante, porque qualquer dúvida que a gente tiver para revisar o conteúdo, para estudar, é só ir lá no canal do senhor no YouTube. Entendi, Pedro. Pedro, a ideia é boa. Eu já tive essa ideia. Inclusive, no ano de 2014 ou 2015, agora eu estou em dúvida, foi 2014 ou 2015, teve um aluno do curso de Energias, que eu estava dando a disciplina Fundamentos da Matemática 1, que é uma espécie de revisão do ensino médio, e ele se propôs a gravar todas as minhas aulas. Então, ele gravou um conjunto de umas 20 aulas. Você acha isso no YouTube, viu? Só que, Pedro, de antemão, já garanto que gravar num ambiente de sala de aula, onde o professor está lá no quadro, tem maior exigência de material, de equipamento. Tá? A posição da câmera, o barulho, a coisa de você não ter alguém, tem que ter uma pessoa filmando para na hora que um professor for falar com o aluno, a câmera mudasse. Isso eu não tive na minha aula, então na minha aula gravada a câmera ficava fixa lá. Então, assim, não é simples de implementar e ficar com qualidade. Eu acho que a qualidade dessas aulas que eu estou gravando agora recentemente, Pedro, estão melhores. No xadrez, eu tenho já um curso feito, um curso preparado. Esse curso são 10 aulas e tem um material didático pronto. A gravação dessas aulas eu nunca pensei em fazer, mas é o mesmo problema que eu estou falando. Exige um profissional, para ficar com qualidade, o som ficar bom, as pessoas consigam ouvir, não é tão simples de fazer. Mas a ideia é boa, viu, Pedro? Mas o problema é só a implementação dela, que não é simples, tá? Quem sabe, algum dia eu faço isso e tenho condições técnicas para fazer isso. Não é só querer, não. Tem que implementar. Quer falar, Pedro? Sim, outra dúvida. Com relação ao curso de xadrez, a gente vai receber o certificado ainda ou não? Só o próximo. Pedro, eu tenho que analisar, eu acho que não foi alcançado os 70%, né, que eu exijo lá de presença, entendeu? Vai ser difícil, o curso foi interrompido. Eu espero, assim que as aulas presenciais voltarem, tentar retomar, tá, Pedro? Então, eu vou eu para oferecer ele de forma remota, eu confesso que eu precisaria de apoio para fazer isso, tá? Mas não tenho ideia, por enquanto, de curto prazo de fazer isso, não. Agora, retomando a aula presencial, a gente retoma, Pedro, viu? Mas alguém gostaria de fazer algum? Fale, Pedro. Terminou, Pedro? Desculpa. Ok, professor, obrigada. Porque eu estava com essas dúvidas tanto, porque eu achei interessante gravar as aulas e colocar lá no canal do senhor, né? Como o senhor faz as aulas online. E aí eu me lembrei, vou dar uma dica. Será que o professor vai poder gravar do curso de xadrez das Olimpíadas para Matemática, né? O cursinho preparatório e o curso de xadrez. Aí por isso que eu dei essa dica. Mas dá um certo trabalho. Mas futuramente, quando a gente voltar presencialmente, que vai demorar um pouco, eu posso disponibilizar um pouco do meu tempo para ajudar o senhor, se o senhor quiser. Quem puder entrar em contato, ajudar, vai ser muito bem-vindo, né? Justamente nessas ideias aí. Por isso que eu preciso ter muitos parceiros
E eu tenho muitos parceiros, tá, Pedro? O Projeto Xadrez, aquele curso que você estava assistindo, só acontece porque muita gente me ajuda, tá? Eu consigo envolver outras pessoas. O Projeto Olímpico, por exemplo, também, o professor Félix também abraçou. É outro projeto que continua mais firme que nunca. Essas ajudas são fundamentais, porque eu sou uma pessoa só e não consigo fazer tudo sozinho. Mas valeu pela sugestão, tá, Pedro? Obrigado. Então, pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, além de Pedro? Não? Então, eu agradeço a presença de vocês. Conforme falamos, né? Hoje, para as pessoas que passaram direto, provavelmente foi a última aula. E se eu não os encontrar mais na aula remota de quarta-feira, eu desejo bom prosseguimento de módulos do 3 em diante, tá bom? E estou à disposição para dúvidas de vocês e parcerias no futuro, como essa que Pedro acaba de lançar, essa possibilidade, tá certo? Agradeço muito. Fala, Pedro. Feliz Natal e próspero Ano Novo, professor. Já Tá que a bom. gente vai se ver mais. Tá bom, se eu não te encontrar também, ok, Pedro. Para você também e para todos aqui, caso não encontre. Mas eu espero ainda, de repente, e o WhatsApp tá para tá para isso, né? Vocês podem, em qualquer contato aí, Professor, falar. uma coisa que eu agora me lembrei é que um dia desse eu li um livro, aí eu estava me lembrando, essas aulas remotas vai ser tão bom. Daqui uns 10 ou 20 ou 30 anos, os nossos filhos, netos, vão ver as aulas remotas, né, que assistiu, a gente participando, interagindo, e, poxa, e vai ver na história, né, claro, o momento que a gente passou e toda a dificuldade. Eu fico assim, às vezes, me lembrando já com um pouco de saudade, muita saudade das aulas presenciais, né, do contato humano, que o ser humano, sem ter contato um com o outro, fica assim, meio triste, meio deprimido. E com saudade, quando passar o período, que voltar o período presencial, vai ter saudade também das aulas presenciais, das aulas online, que diga. Quando voltar às aulas presenciais, eu sim, vou sentir falta também, né, das aulas online. Ok, Pedro, eu concordo com você, com a ideia que você está falando, que essas aulas remotas vão entrar na história de todos nós. Vai marcar nossa vida para o resto da vida, sim, porque foi um susto muito grande, né? Foi uma mudança muito grande, foi uma pancada muito grande. Mas depois de refeita a pancada, a gente está se levantando e vai ver que vão ficar coisas positivas. Não só delas gravadas. Peraí, pessoal, só um instantinho. Oi? Eu estou no finalzinho de uma aula, daqui a 10 minutos. Peraí. Desculpe, pessoal, para finalizar aqui nossa aula. Então, eu acho que daqui a algum tempo vai sobrar para a gente não só os vídeos, como você falou, Pedro, mas uma coisa até mais importante que os vídeos, Pedro, que é o seguinte: eu acho que vai sobrar essa habilidade de ter que se virar, essa habilidade de buscar as coisas. Vocês tiveram que fazer isso, todos vocês, não? O que é que vocês acham? Como vocês tiveram que aprender a mexer com software, com um aplicativo, né? Para entregar essas atividades à distância, vocês tiveram que ganhar habilidades. E acho que essas habilidades têm chance de ficar para o resto da vida. Então, mais que o caráter simbólico de saudade, de lembrança das aulas, eu acho que vai sobrar outras coisas também, habilidades. Que eu acho que isso é muito positivo, sim. Tem um lado bem interessante que vai ser bom para todos nós. Para mim, eu tenho certeza que vai sobrar um monte de coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E estou tendo que aprender e não paro de aprender. E o tempo inteiro eu vou aprender. O pessoal agora no módulo 3, eu vou pegar a turma de eletro. Né? O módulo 1 e 2 eu peguei vocês e peguei informática. E agora vou pegar a turma de eletro, módulos 3 e 4. Eu tenho certeza que eu já devo ser um professor melhor para eles do que eu fui para vocês.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque eu acho que eu ganhei habilidades nesse processo. E mais que habilidades, os vídeos gravados, que eu vou também sugerir para eles, não só os vídeos gravados, né? As atividades desenvolvidas, o andamento do processo, eu tenho certeza que eu aprendi muitas coisas agora com vocês, tá? Então, eu só posso dizer obrigado, né? Porque vocês me fizeram crescer. Espero que eu tenha feito, de alguma forma, isso também com vocês. Se isso tiver acontecido, aí foi uma relação de mão dupla, muito interessante e muito legal. Ok? Obrigado, muito obrigado. Volto a repetir, obrigado pela presença de vocês e pelo envolvimento no processo inteiro. E desejo a vocês tudo de bom, tá certo? Mais alguém, para algum último comentário? Não? Mais ninguém? Então eu vou encerrar a gravação nesse exato momento.